Olá, senhoras e senhores, concursantes e concursandas, bem-vindos de volta ao nosso terceiro bloco sobre a Lei 13.344 de 2016, que fala sobre a questão da prevenção, repressão e atenção em caso, e bem como enfrentamento, relacionado aos crimes de tráfico de pessoas. Nós vimos que nos artigos iniciais, no primeiro, segundo, terceiro, nós tivemos a leitura dos princípios e diretrizes relacionados ao enfrentamento ao tráfico de pessoas. Logo na sequência, nós tivemos a situação relacionada à prevenção, como deve acontecer a prevenção. Logo depois, a repressão ao tráfico de pessoas. Então, como se dá a prevenção, como se dá a repressão. E por último, lá no artigo 6º, que nós demos uma lida no final do nosso bloco anterior, nós lemos sobre as questões relacionadas à proteção, à atenção às vítimas de violência. Quando se fala, por exemplo, no finalzinho, nós falamos do tratamento de saúde, ele não pode ser só de caráter físico. Nós falamos, no final do nosso bloco anterior, que a afetação psicológica para as pessoas vítimas, e dependendo da idade, dependendo do tempo em que a pessoa ficou incluída numa situação de exploração, tá? Isso pode gerar situações, muitas vezes, com uma reversibilidade lenta, tá? Que a reversão a uma situação de uma saúde mental, de uma estrutura emocional, tá? Pode demorar um pouco mais. Então, fiquei de colocar para vocês aqui uma espécie de uns apontamentos, um resuminho aqui sobre a situação relacionada à proteção e assistência. Tá? Então, a proteção e assistência está aqui no nosso mapeamento mental, podemos vir aqui para a telinha, tá no artigo 6º, tá? Então, aqui, no artigo 6º da nossa legislação, nós temos aqui da proteção e assistência. A proteção e atendimento aí às vítimas vai se dar de que forma? Assistência, né? Então, nós temos a assistência. Que tipo de assistência? Jurídica, saúde, trabalho, emprego e assistência social, tá? Tá lá no inciso 1. Depois, nós temos a questão relacionada ao acolhimento e abrigo. Acolhimento e abrigo é provisório, tá? Se vier definitivo na sua prova, o item está errado. Aqui, no item, no inciso 2 do artigo 6º, é o acolhimento provisório. Na sequência, nós temos forma de atenção, tá? Então, aqui, quando a gente fala da forma de atenção, vai ser uma atenção aqui, às necessidades específicas, tá? Então, aqui, as necessidades específicas relacionadas aqui ao gênero, à orientação sexual. Então, aqui a atenção, forma de atenção aqui, às suas necessidades específicas, tá? Então, aqui, forma de atenção, às necessidades aqui específicas. Quais necessidades específicas, tá? Em relação a gênero, orientação sexual, origem, etnia, procedência, tá lá no inciso 3º, tá? Depois nós temos a situação das informações. Quando você fala da informação, tá, sobre os procedimentos, ela tem direito, a vítima em situação de tráfico de pessoas tem direito às informações sobre os procedimentos, tá? Administrativos, judiciais, às quais ela tem direito, que ela vai se submeter. Isso aí está lá no finalzinho, o inciso 7º, né? Depois, na sequência, nós temos aqui, ó, o atendimento ele tem que ser humanizado, sempre, sem revitimização, tá? Lá nós temos o inciso 8º. Preservação da intimidade, evitando-se sempre a revitimização, nos termos do inciso 5º, tá? Depois, nós temos aqui, ó, atenção às necessidades especiais. Então, aqui, assistência, acolhimento, a atenção às necessidades específicas também, ó. Aqui, preservação da intimidade, preservação aqui, não revitimização, né? Prevenção, na realidade. Preservação da intimidade e prevenção, aqui em relação à revitimização, informação sobre procedimentos administrativos e judiciais. Aqui, ó, as formas de atenção, na realidade estão aqui. As formas de atenção tá lá no parágrafo 1º, tá? Que as formas de atenção às vítimas
de forma ininterrupta, tá? Na realidade, de forma ininterrupta o atendimento, mas com a interrupção da exploração, da violência, tá? Com a reinserção social, tá? Com a garantia de facilitação de acesso aos direitos, então acesso aos direitos e garantias fundamentais como educação, como trabalho, como cultura, formação profissional. E aqui também a questão relacionada à assistência lá no exterior, né? Está lá no parágrafo 2º, assistência lá no exterior mediante o consulado, tá? Então, nesse caso aqui, saúde e assistência, aqui estão nos parágrafos, né? 1º, 2º e parágrafo 3º, tá? Para você fazer aí essa linhazinha de estruturação para a sua revisão futura, tá? Na sequência agora, esse artigo 7º ele não tem mais validade. Por quê? Porque essa lei que foi alterada lá no artigo 7º em 2016, então temos aqui, ó, Lei 6.815 era a antiga lei da imigração. A nossa nova lei da imigração, tá? É a lei, se não me engano, é a 13.445 de 2017, tá? Então essa aqui, ó, ela foi revogada. Ela não tem mais, tá? Essa questão da lei da imigração. Agora foi uma lei posterior a esta que revogou inteiramente a lei que nós tínhamos, que era a nossa lei sobre a imigração. Agora é uma outra, que foi bastante criticada na época, disse que ela era muito aberta, que tinha questões envolvendo venezuelanos, com a facilitação de entradas, né? É uma lei que é bastante acolhedora, mas com várias restrições também à introdução ao território nacional. Então, nós não temos mais essa validade aqui. Artigo 8º. Agora já vamos para o final da nossa lei, já é as disposições processuais, tá? O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias relacionadas a bens, direitos ou valores pertencentes ao investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito do crime de tráfico de pessoas, procedendo-se na forma dos artigos 125 a 144 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, ou seja, os artigos do Código de Processo Penal. É porque funciona assim. Nós temos aqui o crime, aconteceu, tá? Lá do artigo 149 ou correlatos. Então, temos aqui, ó, o tráfico de pessoas, temos aqui a organização criminosa, tá? Então aqui tráfico de pessoas, muitas vezes não só tráfico de pessoas, temos na organização criminosa da Lei 12.850, tá? É uma amplitude bem maior, temos o tráfico de pessoas lá do artigo 149A, aí teve o crime, vai ter a investigação criminal é feita normalmente por inquérito policial, e nós teremos o processo criminal. E após o processo criminal, que é a ação penal, nós teremos uma condenação dos autores da infração penal. Durante toda essa parte aqui, ó, durante esse processo, durante toda a persecução criminal, da investigação criminal ou do processo da ação penal em si, o juiz poderá, porque eu disse para vocês que o grande poderio que as organizações têm não é a questão do uso da força, também é grande esse poder, né, do uso da hierarquia mediante coações, mediante ameaças, mas o que realmente mantém as pessoas, tá, é o sustento financeiro, tá? Então você tem que retirar essa questão financeira. Quando nós temos uma organização criminosa que é sustentada pelo tráfico de pessoas e pelos crimes em gerais correlatos, o que o juiz pode fazer? Desde a investigação criminal e durante o processo, pode determinar buscas, apreensões de bens, produtos, e muitas vezes você não consegue provar, aliás, aquele produto não é do crime, não é o dinheiro que ele recebeu por ter vendido uma pessoa há 2 semanas atrás. Esse dinheiro ele já transformou em carro, já transformou em outro bem, aparentemente já é lícito, porque já tem toda uma rede de lavagem,
de dinheiro envolvendo o crime antecedente. Aí, nesse caso, não dá para a polícia chegar lá e apreender, por exemplo, um carro ou bloquear uma casa que está legalmente em nome da pessoa, mas existem indícios veementes de que aquela casa, aquele veículo, aquela embarcação, aqueles objetos, aqueles aparelhos, aquelas joias foram adquiridas com o produto do crime. Tudo que é adquirido com o produto do crime será alvo de uma medida assecuratória, que é de natureza cautelar, que nós chamamos sequestro de bens. Os bens poderão ser sequestrados, tá, durante toda a persecução criminal e eles vão ser bloqueados, tá? Podem ser alienados e ir para vítimas, para fundo penitenciário, pode, tá? Mas depois do trânsito em julgado. Tá? Então as medidas assecuratórias, e se ele tem um dinheiro grande, ele explorou sexualmente uma pessoa e agora não tem, e ele recebeu uma herança legítima dos pais, só que ele é um traficante de pessoas, esses bens legítimos dele poderiam ser alcançados por medidas assecuratórias? Pode. Vítimas têm que ser indenizadas, até com valores lícitos do autor. E aí esses valores, esses bens vão ser alvo de arresto. Vão ser arrestados tantos bens quanto forem necessários para a indenização da vítima. E se tiver imóveis legais, pode existir uma hipoteca legal. São medidas assecuratórias. Mas esse estudo só é feito lá no Código, lá no Direito Processual Penal. Aqui só estamos citando, né, que o juiz, durante toda a persecução criminal, ele pode lançar mão das medidas assecuratórias previstas lá entre os artigos 125, tá, até o artigo 144, lá do Código de Processo Penal, tá? Então aqui o juiz ele pode lançar a mão aqui das medidas assecuratórias. Até destaquei aqui, ó, lá as medidas assecuratórias, caberá sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com proveito da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros. A hipoteca legal dos imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido, o arresto do imóvel. Então, nós temos aqui, ó, arresto, hipoteca legal, sequestro de bens, tá? Aqui tá falando dos imóveis, mas também imóveis podem ser alvo de arresto. Então, o que acontece? Só citei, eu coloquei alguns artigos com essas expressões aqui que trazem os tipos de medidas assecuratórias que nós temos durante o processo. Agora, olha só, em relação a esses bens que foram alvo de sequestro, que foram alvo de arresto ou até mesmo de hipoteca legal. De hipoteca legal. Proceder-se-á à alienação, ou seja, a venda antecipada para a preservação dos valores dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Então, o bem foi sequestrado, mas ele é deteriorável, tá? O bem, ele é depreciável, ou existe uma dificuldade na manutenção daquele bem. Então, pode existir uma alienação antecipada, tá? Alienação antecipada, o dinheiro ele fica depositado à disposição do Poder Judiciário, correndo juros e correção monetária. Porque se o sujeito for absolvido depois, ele tem que receber de volta, se ficar provado que não é proveniente de infrações penais, aqueles valores. Tá? Então, a princípio é uma medida cautelar, assecuratória. Depois, parágrafo 2º, ainda em relação às medidas assecuratórias. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores, quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Ou seja, pode existir a liberação de bens, sim, se provar que eles são bens lícitos, porém vai deixar lá bloqueado aquilo que for necessário para reparação de danos, para pagamentos pecuniários, tá? Para multas, que podem ser sanções e obrigações advindas da infração penal. Parágrafo 3º. Nenhum pedido de liberação, isso aqui é interessante, ó, nenhum pedido de liberação, isso também existe na lei de lavagem de dinheiro, tá? Nenhum pedido de liberação será conhecido, o juiz não vai nem
olhar, não vai nem conhecer, muito menos deferir ou indeferir, ele nem vai conhecer. Nenhum pedido de liberação de bens será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou investigado. Acusado se já estiver na ação penal, investigado se estiver na investigação criminal. Ou de interposta pessoa a que se refere o caput, tá? Ou seja, a pessoa interessada. Podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos e valores, sem prejuízo aqui, ó, da alienação antecipada, né? Parágrafo 4º. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto. Decisão de mérito, ou seja, quando ele é condenado, né? Aí o juiz decide sobre o perdimento do produto, tá? Do bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado aí indisponível, tá? No artigo 9º nós temos o seguinte: aplicar-se-á subsidiariamente, no que couber, o disposto na Lei 12.850. Essa aqui é a Lei do Crime Organizado. A Lei do Crime Organizado, ela sofreu uma alteração bastante considerável, tá? Pelo pacote anticrimes, essa lei aqui não, tá? Mas a Lei 12.850, então, você pode dar uma olhadinha lá nessa legislação, tá? Na Lei 12.850, nós temos ela gravada com alguns professores aqui no nosso curso, tá? Eu também acho que gravei. Acho que a gente está em processo de atualização desta lei também, pelo pacote anticrimes. E aí o que acontece? Nesse caso, tá? A Lei do Crime Organizado traz formas de apuração de infração penal envolvendo organização criminosa, o conceito de organização criminosa, as colaborações premiadas, tá? Toda forma de infiltração policial, colher informações e tipos de diligências específicas, tá? Como captações óticas, ambientais, telefônicas, tá? Que pode acontecer além da famosa colaboração premiada. Então, a Lei do Crime Organizado, ela facilitou bastante, tá? A investigação envolvendo organizações criminosas, tá? E organização criminosa, associação criminosa, tá? Tem uma diferença relacionada aos tipos de infração, porque existe o crime de associação criminosa, lá do artigo 288 do Código Penal Brasileiro, que pode ser a associação que pratica o tráfico de pessoas, pode ser uma única pessoa ou duas que não compreende uma organização criminosa e nem uma associação, que não configura-se como tal e pode praticar o tráfico de pessoas. Pode ser uma única pessoa ou pode ser mediante a organização criminosa. Como normalmente, e as estatísticas, as informações e até mesmo a troca de informações com organismos internacionais, nós temos a informação de que o tráfico de pessoas ocorre com organizações que têm muitas vezes ligações com organizações internacionais, tá? Aí nesse caso pode ser usado subsidiariamente no que couber o disposto lá na Lei do Crime Organizado, que é uma lei bem interessante para a gente fazer um estudo também, tá? Artigo 10. O poder público é autorizado a criar sistema de informações visando a coleta e a gestão de dados que orientem o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Artigo 11. Olha só, o artigo 11, ele, na realidade, não é um artigo aqui autônomo da lei, não fala sobre os tipos de enfrentamento, os tipos de prevenção. Aqui fala da investigação criminal, tá? Foi uma alteração acrescentada à investigação criminal em 2016 por essa lei 13.344, que é a lei que trata sobre essa questão da repressão ao tráfico de pessoas, e foi acrescentada. Basicamente é assim. Lá na investigação criminal, eles colocaram na parte de inquérito policial, tá? Duas modalidades de diligências, tá? Lá no artigo 13A, toda vez que nós tivermos crime envolvendo a liberdade individual das pessoas, não só o tráfico de pessoas, quando você tiver sequestro e cárcere privado do artigo 148, redução à condição análoga de escravo do artigo 149, tráfico de pessoas do artigo 149A, quando você tiver o crime de extorsão com a restrição da liberdade da vítima, do artigo 158, parágrafo 3º,
Quando você tiver o crime de extorsão mediante sequestro, do artigo 159, todos aí do Código Penal. Quando você tiver o crime de tráfico de crianças, lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 239 do ECA. Nesses crimes, citados expressamente no artigo 13A do Código de Processo Penal, o membro do Ministério Público, que estiver participando da investigação, ou o delegado de polícia, a autoridade policial, poderá requerer de quaisquer órgãos, requisitar, não é nem requerer, é requisitar. Pode ser órgão público, privado, empresas públicas, privadas, concessionárias, independentemente de ordem judicial, poderão requerer dados qualificadores envolvendo vítimas ou suspeitos, autores investigados, tá? Então, a polícia ou o Ministério Público pode chegar numa empresa de telefonia celular e requisitar os dados sobre aquele telefone? Pode. Pode requisitar dados sobre pessoas que se hospedaram naquele hotel na semana passada? Pode. Dados qualificadores. Nós não estamos falando de quebra de sigilo de informações. Estamos falando sobre dados qualificadores. Isso independentemente de ordem judicial, nos termos do artigo 13A, que foi acrescentado ao Código de Processo Penal. Tá bem aqui, ó. O artigo 13A, que foi acrescentado lá ao CPP. E nesse caso, foi acrescentado também o 13B, tá? O 13B, aí só fala que o requerimento feito pelo delegado ou pelo promotor, a requisição deve ser atendida em 24 horas, o requerimento vai indicar o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial que apura o crime que envolve a liberdade das pessoas, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação, tá? Agora, o 13B, tá? Então aqui, ó, o 13B se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados, aqui eles falaram especificamente a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Então, todos os crimes relacionados ao tráfico de pessoas, especificamente 49A, tá? O membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou de telemática que disponibilizem, mediante meios técnicos adequados, como sinais e informações, que permitam a localização da vítima ou de suspeitos do delito. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Na hipótese de que trata esse caput, ou seja, para que saiba a localização de vítimas de suspeitos pelos aparelhos de telefone celular, tá? O sinal não permitirá o acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei. Aqui é a lei 9296 de 96, né? Se quiser uma interceptação telefônica, por exemplo, tá? Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular, por período não superior a 30 dias, renovável uma única vez. Então, a operadora, ela fornece os sinais, tá, para fins de localização por 30 dias, podendo o delegado, o promotor, pedir, requisitar ali por mais 30 dias. Agora, para períodos superiores a estes, tá, de 30 mais 30, tá, será necessária a apresentação de ordem judicial, tá? Então aqui vai ter que ter outra ordem judicial se quiser mais prorrogações. Na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial, no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou de telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização das vítimas ou dos suspeitos, com imediata comunicação ao juiz. Resumindo, tá? Você tem que fazer seu resuminho. Resumindo esse 13B, que aparentemente ele é bem complexo, né? Não é. Funciona assim.
Para fins de apuração dos crimes envolvendo o tráfico de pessoas, tá? O delegado ou o promotor ou o procurador federal, se for um crime federal, né? O delegado ou o membro do Ministério Público que estiver na investigação, ele poderá requisitar das empresas de telefonia celular, tá? Que disponibilizem sinais, informações que autorizem a localização da vítima e de suspeitos. Esse, diferente do 13A, que só são os dados qualificadores, os dados que não precisam de ordem judicial, para o fornecimento de sinais de localização, de informações de localização pelas empresas de telefonia celular, tem que ter ordem judicial, tá? Aí eles requisitam depois da ordem judicial, tá? Esse sinal. Essa ordem do artigo 13b é exclusivamente para usar o celular como se fosse um GPS, saber para onde eles estão indo, de onde eles saem, a movimentação, acompanhar essa movimentação. Se quiser outra informação do celular, tá? Para onde está ligando, quais as ligações que chegam, se quiser acompanhar as comunicações de telemática ali da rede social de informática, se quiser acompanhar as comunicações telefônicas, aí tem que fazer esse pedido de acordo com a Lei 9296 de 96, que é a Lei da Interceptação Telefônica, que tem outros critérios a serem obedecidos. Aqui, o 13b só autoriza exclusivamente a ordem judicial a fazer a captação de informações e sinais que permitam a localização de vítimas pelas torres de cobertura, tá? Localização de vítimas e de suspeitos. Por quanto tempo esse sinal poderá ser monitorado? Por 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. E se for necessário mais tempo só nova ordem judicial. Esse pedido pode ser feito antes mesmo da instauração de um inquérito? Pode, mas o inquérito tem que ser concluído, tem que ser instaurado no prazo de 72 horas, tá? E se o delegado ou promotor fizerem o pedido ao Poder Judiciário para que eles peçam mandado para a operadora, para que ela disponibilize, e se o juiz não falar nada no prazo de 12 horas. Aí sabe o que a lei diz? Independentemente de ordem judicial nesse caso, se o Poder Judiciário não se manifestou, o próprio delegado ou promotor já vão requisitar imediatamente das operadoras que disponibilizem os sinais e as informações de localização. E vão dizer para o juiz, já estamos acompanhando porque já determinamos que as operadoras disponibilizassem imediatamente os sinais de localização, tá? Esse é o resuminho aí do que foi acrescentado ao Código de Processo Penal. Ao Código Penal, tá? Aqui fala sobre esse artigo 83, são condições para livramento condicional, quando a pessoa já cometeu o crime e aí ele quer agora um benefício da condicional, ou seja, terminar de cumprir a pena em liberdade, que é chamado livramento condicional. Aí o que acontece? Essa lei trouxe o seguinte, porque o livramento condicional funciona assim, para ele ter direito, ele tem que cumprir mais de 1/3 da pena. Se ele for reincidente, ele tem que cumprir mais da metade. Agora, no caso dos crimes hediondos e equiparados, ele tem que cumprir mais de 2/3 da pena. Embora tráfico de pessoas não seja hediondo nem equiparado, ele foi colocado aqui, ó. Então, olha só. Ele vai ter direito a livramento condicional cumpridos mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, que são os equiparados, né? O TTT, tortura, tráfico e terrorismo, e o tráfico de pessoas, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Porque se ele for reincidente específico em tráfico de pessoas, mesmo não sendo crime hediondo, o tráfico de pessoas, para o sujeito ter direito a livramento condicional, ele tem que cumprir mais de 2/3 da pena, tá? Depois, nós temos agora o crime em si, tá? Então agora, para a gente findar essa parte da lei 13.344, nós temos aqui dos crimes contra a liberdade pessoal, tá? Do tráfico de pessoas, que é o artigo 149A.
esse crime, ele abarcou todas as pretensões das nossas convenções internacionais, o entendimento é que a regulamentação, a tipificação ficou aquém, ou seja, não atendeu aquilo que realmente deveria ter atendido relacionado aos nossos pactos aí internacionais, tá? Mas esse ponto e os exercícios de fixação sobre esta lei, a gente faz no nosso bloco final sequencial. Te aguardo no próximo bloco.